Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Michele e bem-vindos ao meu canal. Bom, botei o microfone para ver se o áudio sai um pouquinho melhor. E a Sarinha vai nos fazer companhia porque eu só consigo gravar dessa forma. Então, se tiver cortes, vai ser porque eu precisei dar uma atenção para ela, tá bom? Bom, estava lendo os comentários dos vídeos que eu postei, então vi que tem muitas dúvidas. Eu decidi gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas, pra gente conversar. E aí fica mais fácil, né? É um vídeo, porque daí se tem mais pessoas que tiverem as mesmas dúvidas, pelo menos tem um vídeo explicando, tá bom? Então vamos começando a falar sobre o financiamento da casa. Bom, tem que contar a história da compra do nosso terreno, né? O nosso terreno a gente comprou em 2019, começo do ano de, acho que foi janeiro, fevereiro de 2019. E a gente comprou através da loteadora, então a gente comprou direto da loteadora. Tinha um prazo de pagamento de 6 anos. E aí nós precisaríamos dar... Se eu não me engano, foi 24 mil de entrada e em 5 parcelas, né, para poder chegar nesse valor. Agora não me lembro se era 24 ou 25, não, acho que era 20, era 5 parcelas de 4 mil e pouco. E aí, o restante do valor nós dividiríamos em 6 anos, tá? O terreno ficou, agora eu não vou lembrar, gente, mas eu não me lembro se foi 102 ou 103 mil. Ele é 11 por 30. Aí o que acontece? A loteadora prometeu entregar o loteamento em 2 anos, o prazo máximo, tá? Então, nesse momento, não poderia financiar porque ainda não tinha os lotes divididos. Então a gente foi pagando no decorrer desses 2 anos, não tinha nem rua aberta, gente, loteamento não tinha nada, era um campo enorme, né? Aí eles abriram as ruas, fizeram canalização, fizeram tudo que um loteamento precisa, dividiram em lotes. E quando eles conseguiram entregar após 2 anos e nós pagando mensalmente, né, as parcelas, aí a gente conseguiu financiar. Quando já estavam os lotes escriturados, sozinhos, né? Cada lote com a sua escritura, a gente conseguiu financiar. E isso já era 2021, tá? Aí, no momento que eles nos entregaram, eu já entrei com o pedido de financiamento, porque onde a gente morava pegava enchente todo inverno, gente. Toda vez que chovia forte, pegava enchente, e era no terreno da minha sogra. Então eu queria desesperadamente sair de lá, porque eu tinha um filho na época só, mas imagina, chove e aí tu tem que sair desesperado com o teu filho, sem saber onde vai ficar, sem saber se as tuas coisas tu vai perder, se vão durar, se não vão durar, enfim. Vocês imaginam como que foi acompanhando essa última enchente agora que teve em maio do ano passado, né, de 2024, e a casa que a gente morava, inclusive, tapou o telhado. Tipo, dava pra andar de barquinho em cima do telhado. Então, tapou a casa. Então, pra vocês verem como que é forte a enchente naquele local. E aí, entrei com financiamento. Aí, como que funciona essa parte do financiamento? Nós optamos pelo financiamento que era parcela mais taxa TR. Recomendo ser esse aí, quem for financiar. Porque a taxa TR, se eu não me engano, ela tem um limite de percentual limite, que é 2%, não pode ter mais de 2%. Então, tua parcela vai subir no máximo até 2% se tiver a taxa TR. Na época que a gente fez financiamento era 0%. Então, agora tá tendo taxa TR, aí aumentou um pouquinho, mas acho que foi R$10 da parcela. Né? Se zerar, ela vai diminuir. É para ser decrescente as parcelas, né? Começa um valor alto e vai diminuindo no decorrer das parcelas, mas como tá tendo a taxa TR, a nossa parcela aumentou. Porém, ainda considero melhor parcelamento, financiamento,
Porque quem optou na época pela poupança mais Selic, se não me engano, é que faz muito tempo, gente, na época eu tava craque disso, porque eu pesquisei um monte, então pesquisem um monte. Quem financiou na época pela poupança mais Selic se deu mal, porque a Selic estava baixíssima, se eu não me engano era 2 ou 4%, e agora tá altíssima. Né? A última vez que eu pesquisei estava 10% ou acima. Até tem um canal que eu gosto muito, que é do Adriano Tavares, e ele infelizmente fez esse tipo de financiamento, e ele não sabia, não foi orientado, né, pelo pessoal que fez o financiamento para ele, e hoje a parcela dele dobrou, era 1.000 e pouco e tá 2.000 e pouco. Então eu recomendo ser a parcela mais taxa TR, tá bom? Prestem muita atenção, que faz muita diferença o tipo de financiamento. Aí muita gente pergunta também por que foi por que foi SBPE e não foi Minha Casa Minha Vida. Porque o limite da época do Minha Casa Minha Vida na minha cidade, se eu não me engano, agora eu não lembro se era 145 mil ou 170 mil, eu acho que era 145 mil na época. E só o meu terreno, ele foi avaliado a 150 mil, então terreno mais casa ultrapassaria esse valor, né, do teto do Minha Casa Minha Vida, do teto financiamento, e aí não teria como. Aí voltando ao valor do financiamento, um pouquinho, gente, retomando, voltando ao valor do financiamento, como eu disse, eu dei uma entrada de 24 mil, o terreno foi em torno de 102, 103 mil, paguei por 2 anos, que deu em torno de 50 mil, porque também tinha uns jurinhos, agora acho que é do INPC, tinha uns jurinhos, uma atualização mensal da loteadora. Então, eu pagava parcela maior, mas não era integralmente deduzido do meu saldo devedor, né? Mas ficou o total ali 50 mil, vamos botar assim, foi por isso, agora não me lembro ao certo. Já dado, no momento que eu entrei com financiamento, eu já tinha pago para a loteadora esse valor, vamos supor, em torno de 50 mil, tá? Foi perto disso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas foi por 50 mil, porque eu dei 24 mil e mais o que eu paguei nas parcelas no decorrer de 2 anos. Então, esse valor já ficou como minha entrada, porque tu tem que dar 20%, pelo menos na minha época, era 20% de entrada do valor do financiamento que tu tem que ter, né, dessa entrada. Então, esses 50 mil já entrou como, né, a minha entrada. E o fiscal da Caixa, ele vem avaliar o terreno. Quando tu quer pedir o financiamento, ele vem no terreno avaliar. E o meu terreno eu paguei 101 mil na época, mas o fiscal avaliou a 150 mil. E essa diferença, né, vamos supor, de 48 mil. Essa diferença eu não preciso pagar. Essa diferença ele soma na tua entrada, porque tu não vai precisar pagar, então é como se tu já tivesse pago pro proprietário do terreno, entendeu? É um desconto que vai entrar na tua entrada. Então, o meu financiamento, ele ficou 260 mil, que foi o que foi liberado para mim de acordo com a nossa renda, né? E mais a entrada, no caso ficou 93 mil minha entrada, porque foi considerado esses valores que eu falei do terreno, que foi a diferença entre a avaliação do fiscal, pelo valor que eu realmente paguei, e mais os 50 mil que eu dei de entrada nesses 2 anos. Então, ficou 93 mil como se fosse a minha entrada, entendeu, gente? Mas eu já tinha, não desembolsei esses 93 mil no momento do financiamento, que eu já expliquei, né, o que foi, mas ficou considerando esse 93 mil, deduzindo os 260 mil. Então, é só vocês fazerem a conta, né, essa diferença é o meu valor realmente financiado pela Caixa, tá? Aí, como funciona depois que é aprovado o teu financiamento? Tem toda uma questão de documentação, eu posso até fazer um vídeo posteriormente, mas eu preciso me preparar, porque faz muito tempo e eu não me lembro agora, mas tem muita documentação. Mas da forma prática, o teu arquiteto ou engenheiro, ele no projeto, no formulário lá da Caixa, ele vai dividir tua construção em etapas. A minha foi dividida em 5 etapas.
Então, a primeira etapa, a Caixa, ela não te libera o dinheiro, ela te reembolsa sempre. Ela sempre paga posterior à tua etapa concluída. Vem o fiscal avaliar e aí, tudo ok, ele te reembolsa. Então, a primeira entrada, tu tem que ter esse dinheiro guardado, tanto para documentação inicial, o valor do arquiteto, engenheiro, qual que vocês forem pegar, e também da primeira etapa da construção, que a minha primeira etapa foi a fundação, mais o poste da luz, poste d'água, murinho d'água, não sei o nome. E então esse valor inicial eu tinha que ter guardado. Então quando vocês quiserem financiar, vocês e for fazer na modalidade terreno e construção, vocês têm que ter em mente que vocês têm que ter esse valor guardado, tá, gente? A primeira etapa é do bolso da pessoa que está construindo. Após finalizada a primeira etapa, o fiscal da Caixa vem, avalia, se tiver tudo ok, se vocês fizeram realmente o que está ali no formulário da Caixa que vocês falaram que iriam executar, aí a Caixa deposita o valor da primeira entrada. Aí com esse valor vocês fazem a segunda etapa. Aí quando concluir, o fiscal vem e libera o valor da segunda etapa. Aí esse valor vocês fazem a terceira etapa e assim por diante, entende? Então, muito importante, a primeira etapa vocês têm que ter esse valor guardado, porque a Caixa só vai liberar após a conclusão da primeira etapa, tá? Então, sobre o financiamento era isso. Se tiverem mais dúvidas, coloque aqui embaixo, que eu posso fazer um outro vídeo para responder, tá certo? E nós começamos a construção, acho que foi em novembro de 2021. Tá, gente? Agora eu não vou lembrar, mas nos vídeos provavelmente eu devo ter falado. Tá? Sobre a medida da janela da sala, que também perguntaram. Vou deixar aqui, eu vou medir e vou colocar aqui pra vocês, certo? Medida do quarto que nós estamos construindo. Ele é 3,5 mais 1,5, porque 3,5 é o quarto, mais 1,5 de varanda. Então, ele é 5 por 5,80, 5,85. Então, essa é a medida. Sobre a frente da casa, vou gravar, de repente, no próximo takezinho, coloco nesse vídeo mesmo. Que mais? Sobre a demora da construção, gente, nem é uma pergunta, mas eu anotei porque eu queria comentar sobre isso, né? A gente tem vantagens e desvantagens de realizar a construção sem pagar a mão de obra, né? A vantagem da mão de obra é que a obra se executa mais rápido, mas também a pessoa tem que ter o dinheiro todo ali para pagar, né? Pessoal, e tem que ter o dinheiro todo também para o material de construção. Já quando tu vai executar, tu vai levando no teu ritmo e com certeza a obra demora mais, porque normalmente as pessoas trabalham, né, gente? E aí tu pode ir também comprando material de acordo com o teu bolso. Vai dando, tu vai comprando para executar. Aqui a gente está desde julho do ano passado, a gente já está em abril, construindo o quarto. Demos algumas paradas, primeiro por causa da chuva, depois meu marido começou a trabalhar sábado também, então ele só tinha domingo de folga, ele tava muito exausto. Aí o que acontece? A gente tem filhos, né? Então a gente final de semana também tem compromisso da família, tem evento aqui e ali, e tem que sair com as crianças para eles não ficarem só trancados dentro de casa. Então tudo isso, gente, vocês têm que colocar a ponta do lápis, ver se vale a pena, porque a obra para, né? Se tu vai sair com as crianças num domingo, que tá todo mundo em casa, não tem obra. Se tem aniversário de alguém da família, um evento, qualquer coisa de alguém da família, né, dos parentes, também não dá para fazer a obra. Festa final de ano, também todo final de semana é alguma coisa, de empresa, de qualquer coisa, também para a obra. E então é isso, gente. Aí deu no verão, tava um verão escaldante aqui. Aí só domingo ele cansado também não conseguiu ir. E outra coisa que eu queria comentar é que sabe aquela pedra da cozinha que eu mostrei quando eu fiz um tour pela casa? Aquela que tem a lixeira e o fogão, ela quebrou, pessoal.
quebrou a pedra, vocês acreditam? E aí essa pedra foi 1.500 para consertar. E aí a gente teve que dar uma parada também lá atrás e consertar a pedra. Aí pra pedra não ficar solta, a gente também já fez a cozinha, aproveitou e finalizamos a cozinha. Nossa cozinha tá pronta hoje, para não correr o risco da pedra quebrar de novo. Então a gente também teve que dar uma parada para priorizar a cozinha. Então é coisas que acontecem, né, gente? E infelizmente eu não sou uma youtuber famosa que ganha dinheiro, que eu não ganho um centavo. Eu publico porque eu quero, é um hobby, eu gosto. E essas youtubers aí, elas é obra atrás de obra, vai concluindo. Cada semana tem algo concluído e aí vai indo pro próximo, né? Aqui não, aqui é quando der e quando o bolso der também. E aí a gente vai fazendo aos poucos. Uma hora, se Deus quiser, vai estar tudo pronto. Aproveitando esse assunto, teve alguém que perguntou da garagem. Não, nós não fizemos a garagem ainda, a gente priorizou o quarto e antes disso a gente teve que priorizar a cozinha. Então, porque eu não quero fazer uma garagem só com madeira, eu quero fazer uma garagem com laje igual aqui de casa, né? Quero que igual estava no projeto. Então, eu quero gastar um pouquinho mais, quero fazer uma garagem conforme o projeto, então vai laje, vai o piso ali bonitinho, então gasto um pouquinho mais. Outra coisa que eu queria comentar, quando nós fomos comprar os tijolos, não tinha os mesmos tijolos que a gente usou na casa. A gente comprou das Cerâmica Caspari, é o nome, e muito bons tijolos de 9 furos. E só que na época que a gente foi pedir, que foi logo depois da enchente, perto da enchente ali, eles não estavam produzindo porque alagou, né? Acredito que seja a olaria que eles produzem os tijolos. E aí eles não estavam vendendo, a gente teve que comprar em outro lugar, daí a gente comprou um tijolo diferente de 8 furos. Isso aí deu uma diferencinha um pouquinho na medida, né, que a gente estava, não na medida do quarto, mas sim ali das vigas, das colunas. Deu um pouquinho de diferença, mas nada que não pudesse dar um jeito. Então, os tijolos, a gente teve que solicitar outro tipo de tijolos do que estava previsto. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar. Ah, ok. O nosso quarto, a gente vai indo até onde der, né, gente? Até onde der. E acho que vamos ter que dar uma parada na parte da laje, porque como eu disse, eu quero fazer conforme o projeto. Então, eu quero colocar laje no quarto. E laje é cara, né, gente? Então, o meu marido, ele pensou em fazer com madeiramento normal e colocar um gesso, mas eu não sei, estamos pensando, o que vocês acham? Eu acho que desvaloriza a casa se a gente for vender futuramente. Não ser o teto, né, do mesmo formato. Então, o que vocês acham? Tá tirando beijo? Vamos ver mais, Sarinha, aqui que falta nós falar. Acho que é isso, gente. Ah, sobre a água que vertia ali nos vídeos que eu coloquei pra vocês. Na verdade, ali é onde cai a água da máquina. A gente tem uma caixa de esgoto onde onde tem a distribuição que a água cai, tá? Aí cai a água da máquina, água de tudo que tem que cair. Da pia e do chuveiro. E aí, linda. E aí, aquele cano que fica lá dentro dessa caixa de distribuição, ele tava mal vedado. Então, tinha que a água ir só por dentro do cano e na volta do cano ele é acimentado. E aí, só que tinha um buraco entre o cano e o cimento, assim, tinha um buraquinho. Então, tava alagando, ali tava passando água. E aquela água tava saindo, não tava entrando no cano, tava saindo pelos buracos ali debaixo da casa. Então, cada vez que lavava a roupa, a gente enchia de água lá pra trás, embaixo do banheiro, tudo.
Então, realmente, não era só umidade. Era isso que a gente identificou, que quando fizeram a obra da casa, não vedaram direito. Então, a gente descobriu e já arrumou, tá? E também compramos, que eu não mostrei pra vocês, cimento e areia. E até já utilizamos um pouco, né? A gente comprou, também não mostrei. Só que a gente mudou agora o lado. A gente fazia a obra, ficava as coisas desse lado. Mas como a gente fecha, onde é a parede que caiu, que eu mostrei pra vocês, mas como aquela parede tá fechada agora, e o vizinho foi vendido o terreno, né, que eu até comentei que o vizinho tava querendo vender, foi vendido o terreno, o novo vizinho que comprou já tá construindo, começou a construir, então pra gente não ficar no terreno dele, a gente mudou as coisas pro outro lado, a gente teve que derrubar o muro, a parte de trás do muro, igual a gente teria que derrubar o outro lado, porque os dois lados foram feitos errado, né? Só que o lado de lá foi feito dentro do terreno do vizinho. O lado de cá ficou terreno nosso pro lado do vizinho. Então, não teria problema, né, a gente ficar com aquele muro, mas a gente derrubou para poder acessar, que a gente botou areia e brita naquele lado de cá. E aí a gente deixou também a... Como é que é o nome do negócio que faz o cimento? Negócio que faz o cimento que tu comprou. A gente deixou a bitorneira também do lado de cá. E também é mais fácil para acessar, né? Não atrapalha o vizinho que começou a construir. Então, a gente mudou a distribuição das coisas. Mas é isso, gente. O que eu queria comentar, já comentei. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui embaixo que eu gravo um outro vídeo. E quando eu conseguir um tempinho e as coisas estiverem mais resolvidas, eu faço um novo tour para mostrar as mudanças, que tiveram algumas mudanças aqui em casa. Oi, pessoal, tudo bem? Aproveitando o vídeo de atualizações. Ó, a cozinha, que nem eu comentei para vocês, eu tive que fazer ela, então, final do ano. Vocês lembram no último tour que aqui tinha um armário, aqui tinha uma mesa de vidro, que era tudo da casa antiga. Então, no final do ano, eu comprei essa mesinha aqui. Ela é extensível, gente. Então, põe esse tampão para um lado e ela abre para o outro, ela fica maior, tá? Eu comprei essa. No projeto nosso, tava redonda, mas eu comprei essa quadrada por ela ser extensível. E aí, ficou assim aqui, ó, bem lindo. Aí, aqui a gente fez esse ripadinho com o pessoal que fez nossa cozinha. Eles instalaram ali, eu botei uma plantinha, aqui tem outra plantinha. Aqui eu botei 2 banquetinhas. E aqui, gente, tá a nossa cozinha linda, maravilhosa. Que não faz muito tempo que ficou pronta. Então, eu botei tudo porta, tudo porta. Ali que era um espaço menor, eu tive que botar um porta-tempero, mas eu ainda nem coloquei nada, gente. Porque eu vou ter que comprar, acredita que isso aqui não cabe o meu azeite, eu vou ter que comprar um porta-azeite. E nem o meu sal, vou ter que comprar um porta-sal. Pra poder botar aqui, porque os meus temperos, eles já ficam ali. Então, aqui eu imaginei botar no sal, azeite, essas coisas que eu preciso pegar rápido pra fazer a comida, né? E aqui tem 3 gavetas. E uma maiorzinha, que é onde eu tô colocando pano de prato, toalha de mesa. Como a mesa é nova, eu não tenho muita toalha de mesa, né? Mais pano de prato. E a nossa mesa era maior antes. Mas eu preferia a de madeira, porque a de vidro a nenê ficava subindo e aí ela tava querendo fazer assim, sabe? E eu tinha medo dela se machucar, aquela mesa virar e ela cair, quebrar tudo com ela. Deus o livre, gente. Então, a gente trocou. Aqui tá minha geladeira. E aí, a questão da pedra, deixa eu contar pra vocês rapidinho. É bem resistente essas pedras, gente. Eu adoro as minhas pedras. Só que aquela parte dali, o que aconteceu? Meu marido colocou o pé aqui. Por quê? Porque a gente comprou, a gente não mandou fazer, a gente comprou o aéreo aqui da cozinha, essa parte, tá? Então, gente, vocês acreditam que eu comprei esse aéreo aqui, tá? E esse aqui. Aí, quando chegou esse, que foi o último a chegar, já tava esses instalados. Foi tudo de boa.
Quando ele instalou, eu disse, nossa senhora, ele não era esse conjunto. Só que eu fui ver para devolver, o que seria o certo desse conjunto, ele era maior que o meu espaço aqui. Aí, no fim, eu fui obrigada a ficar com ele, né, gente? Por causa que não tinha como trocar por um outro desse conjunto, porque ele era maior que o meu espaço. Eu tive que ficar com ele, ele é um pouquinho menor que o meu espaço, mas tudo certo. E quando eu fiz os planejados eles são exatamente igual a esse aqui. Então, esse ficou certo, combinando com os planejados, e esse ficou o errado. Mas não tem problema, pra mim tá ótimo, só de ter uma cozinha, porque é horrível ficar sem cozinha. Mas voltando à questão da pedra, e quando o marido foi instalar esse aqui, ele afastou a geladeira, botou aquelas escadinhas, né, que a gente tem em casa, aquelas escadinhas de alumínio, e escorou a escadinha aqui nessa cortina, tava pra lá a cortina. E ele botou ali. Quando ele subiu, a escada deslizou, caiu, a geladeira tava pra frente, caiu pro lado da geladeira. E ele, pra ele não cair, ele botou o pé ali. E eu saí correndo, eu tava aqui lavando louça, eu saí correndo pra ajudar ele. Só que, na verdade, pra eu pegar a escada, ele teve que botar o peso dele ali, porque daí teve que tirar o outro pé da escada. E aí, quando ele botou o peso ali, gente, bem aqui, quebrou tudo isso aqui. Desceu isso aqui quebrou no meio, quase caiu no meu pé, aqui, ó. Porque eu vim aqui ver o que tinha quebrado, e quando eu fui ver ali atrás o que tinha quebrado, isso aqui, ó, puf, caiu. Tava rachado e caiu quase em cima do meu pé. Enfim, tivemos que mandar fazer a pedra. Aí, vocês lembram que tinha a lixeira aqui, ó? Já aproveitei e mandei tirar isso aqui, porque eu não usava. Então, já que eu tinha que fazer a pedra, né, a gente teve que fazer todo esse lado. Peguei e pedi pra não ter mais a lixeira. E aí, logo depois, a gente já correu pra fazer a cozinha, pra não ter mais esse risco de quebrar a pedra, porque a pedra é cara e pode dar um perigo, pode dar um acidente bem feio com alguém aqui, com as crianças, com a gente. Então, a gente correu pra fazer a cozinha. E a cozinha ficou assim, gente. Então, as coisas vão se moldando, né? Vai fazer 3 anos em agosto, nós estamos em abril, vai fazer 3 anos que a gente mora aqui, e aos poucos as coisas vão se concluindo. Aí ele tem o sócolo, então não tem pezinho, né? Mas tá ótimo, prefiro assim, pedi pra fazer o sócolo já pra ser dessa forma. E minha cozinha hoje está aqui e eu sou apaixonada por ela. Então, principalmente esnipadinho eu amo. Então, essa é a atualização da minha cozinha. Ah, pessoal, ainda sobre a cozinha, aí o pessoal que fez o planejado, eu pedi pra eles colocarem aquele espelho lá em cima, ó. Porque daí, eu não sei se vocês acham, mas pra mim dá um ar que ele também é planejado, sabe? Pra não ficar aquele espação ali entre o móvel e o teto aqui. Então, eu pedi pra eles botarem um espelho aqui, branco, que aí dá um ar de planejado. Bom dia, meu povo! Domingo de Páscoa. E para finalizar o vídeo, essa é a minha fachada. Eu fiquei de mostrar para vocês. Tem algumas coisas ali que a gente tem que organizar ainda, que tá parado. Ali minha cozinha, aqui a sala, ó. Aqui a cozinha. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que essa obra levou em torno de 5, 6 meses para ficar pronta. Tá bom, gente? Então, para quem tinha curiosidade, essa é minha fachada e a minha janela fica lá naquela parede. E eu amo a minha casa, sou muito grata todos os dias por ter conseguido conquistar a nossa casinha. Um beijo, fiquem com Deus. Se vocês gostarem, dê um curtir, comente o que vocês acharam, a opinião de vocês e as dúvidas de vocês, que no próximo vídeo eu respondo, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.